Eu estava dizendo para vocês, né, que eu comecei esse gosto por política muito cedo e que eu participei da minha primeira manifestação popular com 13 anos de idade, deixando aí minha mãe de cabelo branco. Essa manifestação popular que eu participei, né, que me trouxe essa sensação aí de estar no meio do povo, de me sentir parte de algo muito maior. O motivo dela era desvio da verba da merenda escolar, e eu estudava em escola municipal, então me parecia que se estava mexendo da merenda escolar também era sobre mim. Eu entendi muito cedo, aí muito jovem, né? Não que eu seja muito velha, mas muito jovem, qual era o meu lugar na luta social. Eu entendi muito cedo que não existe um lugar sequer no nosso país em que a mulher realmente esteja segura. Eu entendi que eu sou uma mulher lésbica e que eu teria que lidar com o ódio e com o preconceito constantemente na minha vida. Eu entendi que eu sou uma pessoa com deficiência num mundo que não é acessível. Eu entendi que a educação é a principal ferramenta de transformação da realidade que nos deixa insatisfeito, na minha opinião. Eu entendi que eu era uma pessoa pobre e que nem sempre o aluguel do mês seguinte era algo garantido. E aí eu fui entendendo todas essas coisas, e conforme eu fui entendendo, eu fui falando delas. E conforme eu falava, eu buscava entender um pouco mais. E foi aí que eu tomei uma decisão, que eu iria ocupar de forma útil todos os espaços que eu pudesse para transformar aquela realidade que me deixava tão insatisfeita e que continua me deixando, infelizmente. Eu decidi me tornar professora. E aí, entre trancos e barrancos, com muitos boletos atrasados, com muitas vaquinhas aí para pagar mensalidade, correndo risco qualquer semestre de trancar a matrícula, eu consegui me formar e ser professora. E aí veio um segundo desafio, que foi o convite para ser candidata a vereadora. Esse cargo que eu ocupo, gente, ele nunca foi por mim, ele sempre foi por nós. Foi uma construção coletiva, porque tudo que nós tem é nós. E a gente fez uma campanha linda, baseada na educação política. A gente usou as nossas redes sociais para explicar para as pessoas que nos acompanhavam e que também iam chegando aos poucos como que funciona a Câmara Municipal dos Vereadores de Taubaté. A gente fez também uma campanha de rua, olho no olho, conversando com as pessoas. E foi assim que a gente conseguiu ser o segundo mandato mais bem votado da Câmara Municipal. Eu quero contar para vocês que na minha primeira sessão legislativa, lá no plenário, né, que eu iria pela primeira vez estudar e votar os projetos, eu fiquei cara a cara com um projeto. A gente acreditava que esse projeto prejudicaria a Universidade de Taubaté. A gente se viu de mãos atadas, porque se a gente votasse contra o projeto, era só um voto. A gente não tinha força política para poder passar a nossa perspectiva para os outros vereadores. A gente era novato lá na Câmara. A gente recorreu a Lorene, ligou para ela, pedindo orientação, liguei para o João Vidal, que está aqui com a gente, que já foi vereador também, porque é importante também recorrer às pessoas mais velhas, com experiência, para nos orientar, para nos aconselhar. E a gente chegou à conclusão de que a gente ia usar uma ferramenta legislativa que se chama projeto substitutivo. E aí a gente meteu um projeto substitutivo muito melhor do que o projeto que estava lá, em cima do projeto desse colega meu vereador, que já está lá há 3 mandatos. E foi aí que esse vereador foi adiando o projeto dele, porque o projeto que teria que ser votado antes do dele seria o nosso. O nosso substituía o projeto dele. E aí, tanto adiamento, que ele decidiu retirar o projeto e não teve votação. O que eu aprendi com isso foi ser resistência na prática. Quando a gente não pode contra um projeto, quando o nosso voto é só um voto, a gente precisa pensar em articulações para não deixar a corda estourar, para não deixar ficar pior do que está. E foi isso que a gente fez e continua fazendo na Câmara, resistindo. Na minha última sessão legislativa do ano passado, em dezembro, um vereador subiu na tribuna e fez diversas piadas preconceituosas, homofóbicas, e o plenário riu. E eu decidi pegar meu microfone, usar meu direito à fala e exigir respeito. É por esses motivos também que o nosso país
é o país que mais mata pessoas da comunidade LGBT no mundo. O resultado disso, na primeira sessão legislativa de fevereiro, esse vereador subiu na tribuna e pediu desculpas. Ele passou a fala dele inteira se redimindo com a fala que ele tinha feito a respeito da nossa comunidade. O que significa quando um homem muito mais velho do que eu, que já está no seu segundo, terceiro, quarto mandato, sobe lá e pede desculpa, não logo em seguida do que eu falo, mas meses depois, de que a gente conseguiu ocupar aquele espaço, a gente está existindo naquele espaço e a gente não vai mais se calar. A gente destinou recurso para a gente ter um espaço de ecoterapia em Taubaté. A gente destinou recurso para a gente ter parquinhos nas praças públicas de Taubaté adaptado para crianças com deficiência. A gente fez 3 audiências públicas na Câmara, uma delas a pedido dos alunos da Unital, que estavam insatisfeitos com a falta de transparência da antiga gestão. A gente fez uma audiência pública para debater a diversidade sexual e de gênero em Taubaté. E a galeria da Câmara Municipal, mais uma vez, lotada. A gente fez uma audiência pública para discutir políticas públicas para pessoas com deficiência. E, mais uma vez, a Câmara Municipal estava lotada. Lotada de gente e vazia de vereadores. As minhas audiências foi a que teve menos participação do Legislativo e a maior participação da população. A gente conquistou um censo, gente, para as pessoas com deficiência. Antes mesmo de ser empossada, o deputado Caio França destinou uma emenda aqui para Taubaté, dinheiro. Ele destinou 120 mil, que a gente quase perdeu, porque essa emenda, esse recurso, era para comprar órteses, próteses e cadeira de rodas. E a Prefeitura de Taubaté simplesmente não tinha cadastrado nenhuma pessoa com deficiência no sistema. Era como se nós, pessoas com deficiência, não existíssemos na nossa cidade. E aí foi uma luta para a gente conseguir não perder esse dinheiro, 120 mil reais, e aplicar para comprar essas órteses, para comprar essas cadeiras de rodas. E agora, depois de muita luta, a gente conquistou, a gente conseguiu que Taubaté tenha um cadastro dessas pessoas. Então foram algumas derrotas e também muitas conquistas. O plano de intenções que a gente fez, quando eu era candidata a vereadora, representantes do Legislativo, eles não têm um plano de governo, mas ele pode ter um plano de intenções. E esse plano de intenções, a gente estava lendo ele recentemente, folheando, e a gente conseguiu encaminhar todas as nossas intenções. O que estava previsto para 4 anos, a gente triplicou o nosso trabalho, o nosso movimento, e tudo que estava no nosso plano de intenções foi encaminhado. Isso, para mim, é o mais emocionante, mas não é o mais importante, porque o mais importante é isso aqui. São pessoas. Eu decidi ser professora por conta de pessoas. Eu decidi me candidatar a um cargo de vereadora por conta de pessoas. A gente fica na sombra de grandes sobrenomes que vêm decidindo praticamente sozinhos o que vai ser de Taubaté, do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo. Queria perguntar para vocês, né? Se vocês se sentem representados pelas decisões que foram tomadas até aqui. Essas decisões representam vocês? Vocês se sentem respeitados? Vocês se sentem vistos por elas? Porque eu não me sentia, eu continuo não me sentindo, e esse foi um dos motivos também de eu ser candidata a vereadora. A gente vive numa região riquíssima e linda. Eu ouso dizer que é uma das mais lindas do mundo. Não que eu tenha visitado muitos lugares, mas, na minha humilde opinião, é um lugar lindo para se viver, mas, infelizmente, muito mal representado. E foi aí que eu decidi, mais uma vez, ampliar as nossas vozes. E aí eu queria anunciar para todos vocês que eu decidi, esse ano, ser candidata a deputada estadual. Eu vou precisar do apoio, vou precisar da presença de vocês para que a gente possa ampliar essas vozes. Eu quero ganhar. Eu quero mesmo que a gente ganhe. Mas eu quero mais do que isso. Fazendo campanha, eu aprendi uma coisa. A campanha ela tem que contar uma história. E a gente vai fazer de novo uma campanha linda, educativa, e que traga esperança para as pessoas. Mas não esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperançar, que é o que Paulo Freire ensina para a gente. E a gente não vai esperar que as coisas melhorem. A gente vai esperançar. E esperançar de Paulo Freire é se movimentar, é trabalhar, é se levantar, é criar, é não desistir. E não é apenas por Taubaté.
não vai ser apenas pelo Vale do Paraíba, não vai ser apenas pelo estado de São Paulo e nem pela minha candidatura, que é nossa. Vai ser para refundar o nosso país. Esse é um compromisso que eu quero firmar com vocês, de que a gente, juntos e juntas, a gente possa trabalhar para que a gente não viva mais um cenário político como a gente tem vivido nos últimos anos. A minha candidatura está lançada, mas eu quero dizer para vocês que eu já me sinto uma vencedora, porque se eu ganhar, vocês têm uma deputada estadual. Se eu perder, vocês me têm como vereadora por mais 2 anos. Mas a verdade, gente, é que não importa o lugar onde eu for estar. Isso não importa, essa decisão foi tomada lá atrás. Eu vou estar sempre à disposição da luta por dias melhores. E aí eu digo algo que eu disse lá atrás, quando eu lancei a minha candidatura para vereadora. Eu encontro todos vocês no pódio.